Gente, o vídeo de hoje foi uma sugestão do inscrito Mauro Luiz Teixeira. E espero que ele faça bastante divulgação aí do vídeo, junto com vocês aí também divulguem bastante, né? E ele especialmente, já que foi ele que sugeriu esse tema de hoje. Oi, gente. Hoje nós vamos conversar aí sobre o episódio do Lewandowski no avião envolvendo a Scioli, que questionou o Supremo Tribunal Federal. Enfim, e ele pediu a prisão do Scioli junto à Polícia Federal, que fez algumas perguntas ali para o Scioli, mas acabou não prendendo, né? Mas pediu maiores esclarecimentos. Enfim, se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas. E no Filosofia Popular eu discuto filmes, séries, jogos e outras coisas do ponto de vista político e filosófico. Eu continuo participando do Desafio Melios, peço que vocês votem. Toda vez que vocês votam, vocês concorrem a um iPhone X. Aí, e em breve eu devo estar lançando uma campanha no Apoia-se. Vamos ver aí se eu consigo arrecadar alguma coisa na campanha no Apoia-se. Bem, gente, vamos falar sobre o Lewandowski. Não sei se vocês sabem do episódio, mas o episódio basicamente, o Scioli estava no avião lá com o ministro do Supremo, e ele disse que o Supremo era uma vergonha e que ele tinha vergonha de ser brasileiro diante de um Supremo como esse. Enfim, criticou duramente o Supremo, gravou isso, né? E depois expôs. A reação do Lewandowski foi perguntar: você quer ser preso? E chamou a Polícia Federal logo depois. O que é que eu penso sobre isso? Bem, tem algumas coisas que vocês precisam saber sobre mim, sobre quem eu sou e as coisas que eu valorizo e tudo mais. Um dos grandes ídolos meus, assim, figuras que eu mais admiro na minha vida, se chama George Orwell. Na verdade, o nome de batismo dele é Eric Arthur Blair. George Orwell foi o pseudônimo que ele utilizou para escrever as obras dele. E ele era um libertário de esquerda bastante radical. Ele se intitulava no livro, no texto, Porque Eu Escrevo, um socialista democrático, mas ele está firmemente na tradição libertária dos socialistas, né? Os socialistas tinham tanto as tendências stalinistas e tendências autoritárias, como as tendências libertárias. Ele, inclusive, Orwell era trotskista. Por que eu estou falando disso? Porque Orwell disse em certo momento: se liberdade significa alguma coisa, significa dizer o que as pessoas não querem ouvir. Então, existem limites para a liberdade de expressão? Claro que existem. Posso até citar alguns aqui. Vamos lá. Você ofender moralmente uma pessoa. A pessoa pode considerar injúria e tal. Então, se você fizer isso, você pode ser processado. Calúnia, levantar histórias sobre alguém que não são verdadeiras. Por exemplo, se ele tivesse acusado o Lewandowski de ser um assassino, um ladrão, ou alguma coisa assim. Se você acusa uma pessoa sem provas de algo, você pode ser processado por calúnia e pode ser condenado por isso. Então a liberdade de expressão não protege a calúnia. Se você resolve escrever um livro ensinando como fazer uma bomba para matar um determinado grupo de pessoas, também não pode. Você não pode incitar claramente violência contra um grupo, nem incitar pessoas a atividades criminosas violentas. Na maioria das democracias é permitido que você questione as leis, claro, porque se existe um legislativo significa que as leis podem mudar. Então você pode questionar as leis, não é crime você defender que uma coisa deixe de ser crime. Por exemplo, se você quiser descriminalizar a maconha, você defender isso não é crime. Mas se você defender que para descriminalizar a maconha, quem é contra a descriminalização deve ser atacado fisicamente, aí você está incorrendo num crime. Percebem a diferença? Ou seja, quando você defende a violência como forma de legitimar o que você acredita, você não está mais protegido pela liberdade de expressão. Então, claramente, existem limites na liberdade de expressão. Mas questionar uma instituição como o Supremo Tribunal Federal não faz parte desses limites. Então você tem o direito de questionar o Supremo Tribunal Federal e até mesmo de atacá-lo do ponto de vista enquanto instituição. Na nossa legislação existe uma coisa chamada desacato à autoridade,
e mesmo fora de sua função, a autoridade poderia argumentar que houve um desacato de autoridade. Esse seria o único recurso que o juiz poderia utilizar para questionar o Acioli. E esse negócio de desacato de autoridade, eu particularmente acho que tem muito abuso de autoridade, o que usa isso como argumento, né? E a polícia e órgãos, juízes e tal. Então, meu posicionamento é absolutamente claro. Eu acho que, por mais inconveniente que eu tenha achado a atitude do Acioli, que eu acho que ele não deveria ter feito isso, que existe um elemento de grosseria, enfim, no que ele manifestou, eu não acho que chega ao ponto de ser algo criminal ou passível de processo. E o Lewandowski, sim, teve uma reação completamente desproporcional diante do episódio. Uma pessoa vira e diz isso pra você, você não pode ter esses sentimentos tão frágeis assim, que qualquer coisa que uma pessoa diz em relação à instituição que você trabalha, por mais respeitosa que você ache sua instituição seja, sua reação... Aliás, quando você reage com abuso de autoridade, dizendo que a pessoa deve ser presa pelo que falou, o que você faz, no meu modo de ver, é meio que avalizar o que ela disse. Porque se o STF fosse uma instituição que não fosse uma vergonha, que não fosse uma instituição criticável, né? Se ela não fosse uma instituição criticável, você não precisaria usar do recurso da força para tentar impor sua visão. Você poderia usar outros argumentos. Vale dizer que o STF tem decisões que eu discordo e tem decisões que eu concordo. Em determinadas pautas, o STF tem se posicionado de uma forma muito, muito boa. Por exemplo, pela liberdade de expressão dos professores. Só que, repare como uma coisa interessante, ele defender a liberdade de expressão dos professores, mas quando alguém usou essa liberdade de expressão para criticar a instituição que ele faz parte, aí a liberdade de expressão já não é mais um valor que ele valoriza muito. E ele usou como justificativa não desacato à autoridade, que seria onde ele teria alguma margem, o Lewandowski. Ele usou como estou defendendo a honra do STF. Aí, Lewandowski, você foi para um terreno muito, muito frágil do ponto de vista argumentativo. Porque o STF, enquanto instituição, pode ser questionada como qualquer outra. Quer dizer, se uma instituição passa a ter honra, isso significaria, por exemplo, que a presidência da República tem uma honra e eu não poderia aqui criticar o Jair Bolsonaro. O que é um absurdo, eu tenho todo o direito de criticar o Jair Bolsonaro. Ele foi eleito, ele tem o direito de assumir a presidência a partir de janeiro, e eu, como cidadão, tenho o direito de questionar meu presidente, de questionar as decisões do presidente, né? Questionar o meu presidente no sentido de que eu sou cidadão brasileiro e tenho o direito de questionar o presidente eleito pelo povo brasileiro. Isso faz parte da liberdade de expressão. Ele não é meu presidente no sentido que eu não votei nele e fiz oposição fortíssima a ele. Mas se você pensar enquanto cidadão, você tem o direito de questionar todas as suas autoridades no sentido de que são suas enquanto cidadão brasileiro. E você tem o direito de questioná-las, de criticá-las, inclusive duramente, dentro dos limites da liberdade de expressão, sem incorrer em calúnia, sem incorrer em injúrias, sem incorrer em defender violência contra elas. Se você está dentro dos limites da liberdade de expressão, questionar ideias e questionar decisões da pessoa e questionar a instituição está absolutamente, permitido. E eu sou um fortíssimo defensor da liberdade de expressão. Agora eu queria dizer uma outra coisa importante. Existem muitos outros episódios, eu vou até colocar links aí na descrição, mas não vou ficar citando um por um, em que juízes cometem esses abusos de autoridade. Pelo interior do Brasil, nas capitais, tem um episódio do juiz que parou um avião, quer dizer, também envolvendo avião. Quer dizer, os nossos juízes costumeiramente têm esse comportamento autoritário. E a que eu atribuo a isso? A nossa baixa cultura democrática. Nós temos uma cidadania no Brasil ainda muito pouco amadurecida. Um dos aspectos fundamentais da cidadania é o respeito à liberdade de expressão e as entidades que têm poder aprender que esse poder não deve ser abusado. Mas não é isso que nós temos no Brasil.
No Brasil, nós não temos uma cultura de liberdade, nós temos uma cultura de autoritarismo. Está na história do Brasil. O período mais longo de democracia, com todos os seus limites, uma democracia oligárquica, que concentra muito poder em pequenos grupos, enfim, nossa democracia é extremamente criticável, parece mais como uma república oligárquica, mas o período mais longo é o que começa em 88 e 89, que é o período atual. Que é um período que já teve questões do ponto de vista jurídico, parlamentares altamente questionáveis, que tem atitudes autoritárias diversas. Então percebam, esse período é o período mais longo. Quando você olha para trás da história do Brasil, é repleto de autoritarismos. Então, autoritarismos como esse, eles fazem parte da cultura política do nosso país. E por isso que eles não são incomuns, eles são comuns. Eles acontecem o tempo todo. E a gente, quando eles acontecem, a gente tem que criticar e, enfim, estar atentos a eles. O que mais que eu poderia dizer sobre isso? Era basicamente isso, né? A atitude do Lewandowski é uma atitude autoritária típica da tradição política do Brasil. Isso não desculpa ele. Isso explica a atitude, mas não desculpa. Explicar e compreender uma coisa é diferente de justificar ou desculpar, não é? E, sim, o Scioli foi inconveniente, mas a gente lida com gente inconveniente o tempo todo. Imagine se eu virasse juiz e alguém ofendesse o Instituto de Saúde Coletiva, que foi onde eu fiz meu doutorado, e eu quisesse, por isso, mandar prender a pessoa. Seria absolutamente um absurdo. Seria um absurdo fazer isso. A minha resposta, se alguém ofende o Instituto de Saúde Coletiva, que foi onde eu fiz doutorado, eu diria, é nível 7 da CAPES, que é o maior do Brasil, e é uma das instituições mais respeitadas do país. E você não sabe do que você está falando, se você ofende o Instituto de Saúde Coletiva. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo.